Bora falar de propriedades coligativas? Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Hoje a gente vai desvendar esse mundo aqui das propriedades coligativas, né? Estamos quase finalizando esse conteúdo. E lembrando que deixar aquele like e se inscrever no meu canal é muito importante para que o YouTube ele entregue esse vídeo para mais pessoas e você vai me ajudar bastante, beleza? Bora começar? Então, galerinha, o que são propriedades coligativas? São alterações nas propriedades da sua solução ou do seu solvente pela adição de um soluto não volátil. A ideia é que toda vez que você adicionar soluto não volátil dentro do seu solvente, água, por exemplo, algumas propriedades da água vão ser alteradas. Pressão de vapor, temperatura de ebulição, temperatura de fusão e assim por diante, tá? Mas um ponto importante, essas propriedades coligativas, elas dependem apenas, tá? Apenas da quantidade de soluto dissolvido. Então, quanto mais soluto você tem dissolvido, maior será essa alteração. Mas a natureza do seu soluto, isso não vai interferir em nada. Professor, como assim? Vamos colocar um exemplo, galera. Eu vou colocar a mesma concentração de dois solutos. O primeiro, eu vou colocar 1 mol de sacarose. C12H22O11, beleza? Sabemos que sacarose ela é sólida em temperatura ambiente. Se eu pegar a sacarose e colocá-la em água, o que vai acontecer com ela? Ela vai dissolver, mas você não vai ter uma quebra da sua molécula, você não vai ter ionização, dissociação, nada. Então eu continuo tendo 1 mol de C12H22O11, só que agora, como está em água, numa solução, eu coloco aqui do lado, ó, solução aquosa. Então, 1 mol de sacarose em água continua sendo 1 mol. Vou colocar agora uma outra substância, tá? Vou colocar 1 mol de ácido clorídrico, por exemplo, beleza? Professor, qual a diferença da sacarose por ácido clorídrico? Várias, tá? Várias. Mas nesse ponto aqui, o que eu quero falar com vocês é o seguinte: a natureza do soluto aqui, no caso, o tipo de ligação química é a mesma. A sacarose, ela faz ligações covalentes e o ácido clorídrico, ele também faz ligações covalentes. A diferença é que você sabe que toda vez que eu pego um ácido e jogo ele em água, acontece um processo de ionização. Então, 1 mol de ácido clorídrico irá formar 1 mol de H+, e irá formar 1 mol de Cl-. No final desse processo, deixa eu colocar aqui o aquoso para ficar bonitinho, né? Então, H+ aquoso mais 1 mol de Cl- aquoso. Então, ó, no final desse processo, eu coloquei 1 mol de ácido, mas eu tenho uma concentração de quanto de íons? Eu tenho 2 mols de íons. Então, eu vou ter o dobro dos meus íons. Então, apesar de eu ter colocado a mesma quantidade dos meus dois solutos, sacarose e ácido clorídrico, no final, a concentração de íons do ácido clorídrico será maior. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso, que é um peguinha de prova, beleza? Agora vamos falar de 3 das propriedades coligativas. Vamos nessa. Então aqui, senhores, coloquei 3 das propriedades coligativas para vocês: tonoscopia, ebullioscopia e crioscopia, tá? O que vai acontecer com cada uma delas? Primeira coisa, tonoscopia. A tonoscopia vai ser a diminuição da sua pressão de vapor toda vez que você adicionar um soluto que não volátil, tudo bem? Então, olha aqui o meu exemplo do lado. Eu tenho água líquida, no caso, o meu solvente puro. Ela tem uma determinada pressão de vapor, que eu vou chamar de P1, tudo bem? No sistema da direita, eu coloquei sal de cozinha, 0,1 mol por litro, mas imagine que só que eu coloquei sal de cozinha. Então aqui eu vou ter uma de pressão que uma pressão diferente. E eu sei, galera, que toda vez que eu adicionar sal de cozinha, essa pressão irá diminuir. Então a pressão 1, que é a do meu solvente puro, ela tem que ser maior do que a pressão 2. Isso é chamado de tonoscopia, tudo bem? Agora, ebullioscopia. A ebullioscopia é o aumento da sua temperatura de ebulição toda vez que você adicionar um soluto não volátil, tudo bem? Lembrando que soluto não volátil, galera, é aquele soluto que não vai vaporizar. O sal, por exemplo, se você pegar uma certa quantidade de sal, ele vai continuar tendo a mesma massa. Ele não é volátil, tudo bem? Ele não vaporiza, belezinha? Galera, é o seguinte, ó, eu tenho água aqui, no caso, água pura, né? Ela tem uma temperatura
de ebulição. Vamos colocar aqui. Sabemos que a água pura, em pressão atmosférica de 1 atm, vai ebulir a 100 graus Celsius. Agora, se eu jogar sal nessa água, ou qualquer tipo de soluto, eu vou ter uma temperatura diferente. Aqui eu vou chamar de TE1 e aqui de TE2. O que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que a temperatura 2 é maior do que a temperatura 1, tudo bem? Então, o fato de eu ter adicionado sal nessa água faz com que a temperatura de ebulição aumente. Agora, a água não vai entrar em ebulição a 100 graus Celsius, ela vai entrar em ebulição a 110, 120 e assim por diante. E quanto mais sal eu colocar, maior será esse ponto de ebulição, tudo bem? Essa temperatura de ebulição. E para finalizar essa primeira parte, temos aqui a crioscopia, que é a diminuição do seu ponto de congelamento. Lembrando que ponto de congelamento seria a mesma coisa que ponto de fusão, tá? A gente chama de ponto de congelamento para ficar mais fácil o seu entendimento. Então, toda vez que você adicionar um soluto não volátil no seu solvente, o ponto de congelamento ele vai diminuir. Então, vamos colocar aqui a água, ó. Eu tenho uma temperatura de congelamento. Sabemos que a água, ela congela a 0 graus Celsius, tudo bem? Agora, se eu colocar sal na água, eu vou ter uma outra temperatura de congelamento, T2. E essa temperatura de congelamento tem que ser ainda menor. Então, em vez da água agora congelar a 0 graus Celsius, ela vai congelar a -1, -2, -4 graus Celsius. Então, aqui, ó, a temperatura de congelamento do solvente puro é maior do que a temperatura de congelamento da sua solução aquosa do mesmo solvente, beleza? Fechou? É importante você entender que essas três propriedades elas acontecem ao mesmo tempo, tá? Você não tem apenas a tonoscopia, só a ebulioscopia, só a crioscopia acontecendo. O ato de você jogar o sal ou o soluto na água vai fazer com que a pressão de vapor diminua, a temperatura de ebulição aumente e a temperatura de congelamento diminua. As três acontecem de forma simultânea, beleza? Vamos agora falar da parte gráfica. Então temos aqui a parte gráfica, gente. Vou dividir primeiro aqui em tonoscopia e ebulioscopia, porque os gráficos são mais parecidos, tudo bem? Essa curva que está em vermelho vai ser a minha água, que é o nosso solvente puro, beleza? E a curva que está em azul é a minha solução. Professor, como é que você sabe que a vermelho é água e a que está em azul é a nossa solução aquosa? Pelo seguinte, galerinha, deixa eu colocar uma cor aqui diferente, ó. Eu sei que é dessa forma, porque se eu definir aqui uma temperatura qualquer, né, uma temperatura que eu vou chamar de T, a pressão de vapor da água, ela está sendo maior. E nós sabemos que o solvente puro, ele sempre apresenta uma pressão de vapor maior. Quando eu adicionei soluto, eu tive uma diminuição dessa pressão de vapor. Por isso que a curva está mais aqui embaixo, tudo bem? Beleza? Então, ó, essa diferença entre, deixa eu botar aqui em preto, a diferença entre a pressão de vapor da água, que é o solvente puro, pela pressão de vapor da solução, é o nosso efeito de tonoscopia. É o ΔP, né, que é a variação da pressão de vapor, beleza? Agora, a ebulioscopia, como é que ela vai acontecer, gente? Lembra que o seu líquido ele só vai entrar em ebulição quando a pressão de vapor do seu líquido for igual à pressão atmosférica. Então vamos pensar numa pressão atmosférica de 1 atm, tudo bem? Gente, lembrando que pressão atmosférica de 1 atm seria o equivalente a 760 milímetros de mercúrio, beleza? Se você pegar a nossa água pura, vamos colocar aqui, ó, ela vai ter uma temperatura de ebulição de quantos graus Celsius? 100 graus Celsius, que é exatamente nesse ponto aqui que eu estou marcando no seu gráfico. Agora, quando eu adicionar sal na água, eu vou ter um aumento dessa temperatura de ebulição. Então, agora, ó, a minha temperatura de ebulição vai para 110, 120, depende da quantidade de soluto que você está colocando. Então, essa diferença que eu tenho aqui no meu gráfico, ó, essa diferença entre as duas temperaturas é a variação da ebulição quando você jogou o soluto não volátil, tudo bem? E agora, pensando na crioscopia, o gráfico é um pouquinho mais estranho, tá? Vamos entender aqui como é que funciona esse gráfico. Ó, o que está em vermelho, nós já sabemos que é a nossa água pura, né? Solvente puro. E o que está em azul seria a nossa solução.
Muito bem. Vamos pensar na água, no nosso solvente, galera. Percebam que a água ela está em determinada temperatura e eu vou diminuindo a temperatura da água e a sua pressão de vapor vai diminuindo também. Concorda comigo? Chega um momento em que essa água líquida passa para o estado o quê? Sólido. Quando ela passar para o estado sólido, vai ter essa quebra aqui no meu gráfico. Sabemos que em pressão a nível do mar, a água ela vai congelar, vamos botar aqui, ó, a 0 graus Celsius. Beleza? Então, aqui é a temperatura de congelamento da água. Nessa parte aqui da direita, ela está líquida. Na parte da esquerda, a água estaria o quê? Estaria sólida. Belezinha? Agora, presta atenção aqui na minha solução. Você diminui a sua pressão de vapor porque a temperatura está diminuindo, só que essa solução ela só vai congelar numa temperatura menor do que 0 graus Celsius, que é nesse ponto aqui do meu gráfico, tá? Isso daqui é menos que zero, vai ser, sei lá, -2, -3 e assim por diante. Depois ela congela e elas passam a fazer parte da mesma curva aqui do meu gráfico. Então, esse gráfico aqui de crioscopia, ele é um pouquinho mais complexo, mas dá para você entender, tudo bem? Então, a sacada é, toda vez que você tem solvente puro e você tem uma solução aquosa desse solvente, a solução aquosa do solvente vai ter uma curva mais abaixo do seu gráfico. E quanto maior a concentração desse soluto, mais abaixo vai ficar, beleza? E para a gente finalizar essa primeira parte, vamos fazer um exemplo, tudo bem? Na sua provinha, ele vai te dar uma curva, tá? Na verdade, 3 curvas no seu gráfico, e ele vai pedir para você falar qual dessas curvas é a sua solução. Solução A, B e C, tudo bem? Te dar uma dica aqui, galera. Primeira coisa, glicose. Glicose é um composto molecular. Se eu jogar glicose em água, nada vai acontecer. Então, 0,1 mol de glicose em 1 litro de água continua sendo 0,1 mol por litro. Essa é a concentração de soluto da minha solução A. Vamos agora para a solução B. Vai começar a ficar um pouquinho mais complexo, tá? A minha solução B ela é formada de NaCl. Então, ó, imaginem que eu coloquei 1 mol de cloreto de sódio. 1 mol de cloreto de sódio em água irá formar 1 mol de Na+, e vai formar 1 mol de Cl-. Só que quanto que eu coloquei desse cloreto de sódio? Eu coloquei 0,1 mol por litro. Se 1 forma 1, 0,1 forma 0,1. Beleza. Se 1 forma 1 de cloreto, 0,1 vai formar também 0,1. Se eu somar essas duas quantidades de íons que eu tenho aqui na minha solução, a concentração final vai dar 0,2 mols por litro. Então, a minha solução B tem uma concentração total de 0,2 mols por litro. Ela já é mais concentrada do que a da glicose, tudo bem? Agora, a letra C, né? A minha solução C. Vamos fazer ela aqui rapidão, ó. Solução C eu tenho 1 mol de ácido sulfúrico, né? É o nosso padrão. Vamos começar para 1 mol. 1 mol de ácido sulfúrico irá formar 2 mols de H+, e vai formar 1 mol de sulfato, que é o SO4 2-, beleza? Só que quanto de ácido sulfúrico eu coloquei? Eu coloquei uma quantidade de 0,2 mols por litro. Gente, eu formo o dobro de H+, então eu vou formar quanto aqui? 0,4, que é o dobro. E eu formo a mesma quantidade de sulfato, então eu vou formar aqui, ó, 0,2 mols por litro. Se eu somar essas duas quantidades, no final eu tenho um valor de 0,6 mols por litro. Então, essa é a concentração final da minha solução, deixa eu botar aqui, da minha solução C. Agora eu vou lá e desenho o meu gráfico, tudo bem? Gente, no meu gráfico, a curva que está mais embaixo, né, em qualquer temperatura, vamos definir aqui essa temperatura, ó, para ficar melhor para vocês enxergarem, tá? O gráfico que vai ficar mais abaixo nessa temperatura é o gráfico que apresenta a maior concentração, é a solução que apresenta a maior concentração, que no caso é a minha solução C, concorda? A solução C é a mais concentrada. Então vai ser, ó, esse gráfico aqui, tudo bem? Agora, quem é a segunda solução mais concentrada? A solução B de bola. Então vai ficar aqui, ó,
no meio, belezinha? E quem é a solução menos concentrada? É a solução da minha glicose. Então aqui vai ser o meu gráfico A. Tranquilidade? Toma muito cuidado, gente, com essa parte de dissociação e ionização, que é uma coisa que pega muitos alunos, beleza? E para finalizar, senhores, nossa última propriedade coligativa, chamada de pressão osmótica. Nós sabemos que a osmose é a passagem espontânea de solvente de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado, tá? Isso vai acontecer de forma natural. Então, pega aqui o meu exemplo, ó. Eu tenho duas soluções divididas por uma membrana semipermeável, uma solução A e uma solução B, tá? Como é que a osmose iria acontecer nesse processo? Vamos lá. A osmose, ela vai do meio menos para o mais concentrado, concorda? Então, nesse caso, eu vou da solução A em direção à minha solução B. Percebam que no meu desenho, a minha solução B, ela está aumentando a sua quantidade de solvente. Isso acontece para que você consiga equilibrar a concentração dessas duas soluções. Mas isso vocês veem lá na biologia. A química, ela está focada mesmo em evitar que a osmose aconteça. E além de evitar que a osmose aconteça, ela pode tentar fazer o processo inverso da osmose, que seria chamado de osmose reversa. E o que seria a osmose reversa? Seria a passagem de solvente do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. É o processo inverso, basicamente. Mas para que isso aconteça, eu vou precisar aplicar uma pressão no meu sistema, tá? Como assim aplicar uma pressão? Olha aqui para o meu desenho, gente. Tá vendo a solução B, que é a solução mais concentrada? Eu vou chegar aqui nessa solução e eu vou aplicar uma pressão sobre ela, tá? Eu vou colocar aqui um embolo, por exemplo. E essa pressão que eu aplicar na minha solução vai evitar a passagem de solvente. A pressão aplicada na minha solução para evitar a passagem de solvente é chamada de pressão osmótica. E a pressão osmótica ela tem um símbolo, tá? A gente coloca um símbolo π. Esse π é a pressão osmótica. Então imaginem que essa solução, para que a osmose não aconteça, eu preciso aplicar 3 atm de pressão. Aí eu vou lá e aplico 3 atms. Vai ficar paradinho, tá? Não vai ter passagem de um lado para o outro. Agora, se eu aplicar uma quantidade de pressão maior, 3,1, 3,2, aí sim a osmose reversa vai acontecer. Então, só para a gente recapitular aqui, pressão osmótica é a pressão que eu preciso aplicar na minha solução mais concentrada para evitar que a osmose aconteça. Se eu aplicar uma pressão maior, vai acontecer osmose reversa. Belezinha? Fechou? Beijão para todo mundo e até a próxima, galera.